Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre investimentos. Exatamente o que de investimento? Quando você resolve fazer o investimento, o que você precisa saber para saber se aquele investimento é viável ou não viável, se vale a pena ou não vale a pena? O que é que vai se pagar por aquele investimento? Vou pagar X. Em quanto tempo eu vou ter o retorno deste investimento? Vou ter o retorno desse investimento em tempo Y. Isso significa que esse tempo Y é o suficiente para mim? Vale a pena, não vale a pena? Isso são perguntas que a gente tem que responder antes de fazer o investimento. São indagações que qualquer empresa, quando vai investir, quer dizer, vai destinar um valor para um determinado material, máquina, unidade, equipamentos, ele precisa saber, eu posso fazer esse investimento, a empresa consegue aguardar esse prazo de retorno, esse prazo de retorno vale a pena, eu tenho duas opções de investimento, qual dos dois é melhor? Aquele que me dá maior retorno, menor tempo, é uma combinação de fatores. Essa é a melhor alternativa que eu tenho. Então, são estudos que a gente tem que fazer para saber qual investimento a gente deve fazer, se deve fazer o investimento e escolher para saber se o tempo que eu vou ter de retorno é o tempo que se espera, que a empresa se espera, que os investidores esperam, se esse tempo é o tempo ideal, tá? Então, são todas essas indagações que a gente precisa fazer antes. São todas essas contas antes de fazer o investimento. O objetivo de você analisar o investimento qual é? Avaliar uma alternativa de ações e escolher a mais atrativa. O que a gente chama de atrativa? Aquela que tem maior rentabilidade, maior retorno. O que a gente chama de engenharia econômica? É a comparação entre os investimentos e entre o retorno e o risco. Quanto maior o retorno, com certeza maior vai ser o risco. Mas às vezes, toda vez que você é um gestor de uma empresa, você não pode ser um gestor muito temeroso, muito amedrontado. Por quê? Porque se você escolher sempre os investimentos de menor risco, com certeza vai ter menor rentabilidade. Às vezes vale a pena correr o risco, então você tem que medir se esse risco vale a pena ser corrido. Se valer a pena, então corra, vale a pena. Mas se você achar, faz a análise, não vale a pena, a probabilidade que não dê certo é maior do que a probabilidade, é muito maior do que a probabilidade de dar certo, então é melhor não investir, tá? Então assim, eu digo que todo gestor ele tem que ter feeling, que é aquele conhecimento, aquela intuição, mas é mais do que intuição, né? Para você saber até onde você pode arriscar, tá? Essa história de você ficar sempre com medo é complicada, essa história de você ser sempre afoito também é complicado, você tem que ser na medida certa. Tem momentos de recuar e tem momentos de avançar, ok? Comparar, isso é uma outra coisa que a gente precisa também analisar, por exemplo, que está dentro da engenharia econômica. O que significa? Você vai analisar se você compra um equipamento novo ou se você mantém o antigo e melhora ele, dá uma manutenção ali para que continuar. O que você vai fazer? Você vai ver o valor que você vai investir, o valor que você vai ter ao se desfazer do antigo, custo-benefício, tá? É uma análise. Se você vai abrir uma nova filial ou não. Então, você tem que fazer uma análise. Se eu abrir uma nova filial, o gasto que eu vou ter, o investimento, o custo que eu vou ter na abertura dessa nova filial, em quanto tempo dá o retorno? Essa área que eu vou abrir é promissora? Já fiz uma pesquisa de mercado, tá? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Um outro exemplo, eu tenho um novo produto, eu vou desenvolver essa tecnologia ou eu vou adquirir essa tecnologia de alguém que já tem ela pronta? Custo entre o desenvolvimento da tecnologia, de absorver ela pronta, de comprar ela já pronta, ok? São todas análises que você tem que fazer antes de investir. Para que a gente possa fazer essa análise, para que você possa entender o investimento, você tem que fazer o fluxo de caixa desse investimento. O que é o fluxo de caixa desse investimento? O quanto você vai investir e a forma com que você está prevendo que ele vai retornar.
tá? Não tem essa história de que esse retorno é uniforme. Eu vou investir 10 mil e todo ano eu vou receber 2 mil. Então, em 5 anos eu tenho meu retorno final. Não é assim. Tem que saber. E tudo isso é uma previsão, tá? Um planejamento. Não significa que essa previsão vai acontecer. Por exemplo, quem fez um planejamento no início de 2020, por exemplo, não estava prevendo a pandemia. Tá? Então, assim, imprevistos acontecem, mas se você faz um planejamento direitinho e não tem esses imprevistos tipo a pandemia, aí as coisas acontecem o mais próximo do que você está prevendo, porque você fez um estudo para isso, não foi uma previsão em cima, você não fez um planejamento do nada, ok? Um exemplo aqui, eu tenho um investimento de 420 mil e sei que o retorno anual previsto é de 140 mil, certo? Eu fiz um investimento de 420 e tenho uma previsão de retorno de 140 mil. Só que não é só isso. Para que esse investimento aconteça, eu tenho que manter ele, que a gente chama de custo operacional. Esse investimento que a gente faz não é simplesmente pegar um dinheiro, botar lá no banco, correndo, tendo juros de correção, né? Correção monetária, juros, enfim, tudo aquilo que a gente contou. Não é assim, eu não vou mais gastar nada com ele. Quando você faz um investimento em uma máquina, quando você faz um investimento em um novo equipamento, quando você faz um investimento em uma nova filial, você tem custos para manter eles. Então, eu tenho também que levar em consideração esses custos. E no caso do nosso exemplo, é de 30 mil. Aí eu fiz um fluxo de caixa simples. Primeiro, você teve uma saída de 420. Então, tem um saldo negativo de 420. Tem uma entrada que foi estudada e prevista de 140. Então, é 420 negativo mais 140 menos os custos. Eu faço isso ano a ano, até o final de 4 anos. No final de 4 anos, o que significa? Significa que ao final de 4 anos, não ao final de 4 anos, mas no 4º ano, eu passo a ter lucro. Por que lucro? Porque no marco zero, no ano zero, o período que eu comprei, o dia que eu comprei, né? Mas no primeiro ano, a partir desse dia que eu comprei, eu não tive ainda retorno. Eu estava só pagando o investimento. Tá? Pagando investimento no 2º ano, pagando investimento no 3º ano. E no início, em parte do 4º ano, e a gente vai ver na frente com o payback, eu vou saber em quanto tempo efetivamente eu vou levar para ter esse retorno, eu comecei a ter efetivamente lucro. Aí o que eu vou analisar? Eu quero esperar 3 anos e pouquinho para ter lucro? Quero, vale a pena, foi investimento alto e é isso mesmo, 3 anos é o suficiente, 3 anos e pouco, 4 anos é o suficiente para eu começar a ter lucro, show de bola. Quero, não, muito tempo, não quero, então não vou. Tá, não, eu quero saber, se eu aplicar, em vez de aplicar nessa máquina, eu aplicar em outra, o que é que eu vou, qual dos dois vai render mais? Aí eu faço a taxa interna de retorno. Aí eu fico sabendo qual das duas vale mais a pena. Aí depois que eu analiso uma, analiso outra, aí eu decido, tá? Então, são contas que você tem que fazer para saber que investimento você vai escolher. Para a gente fazer, quando se trata de um objeto, eu tenho que ver a vida útil, tá? Quando se trata de um bem, tem que ver a vida útil desse bem, tá? Eu tenho que analisar o tempo que esse bem tem de vida útil, eu tenho que analisar o custo de manutenção e tenho que analisar o valor residual. E o que é o valor residual? É o valor de venda. Ao final de 10 anos, vamos supor, eu consigo vender esse maquinário por quanto? Porque isso vai se abater também no meu investimento, tá bom? Outra coisa que a gente tem que analisar, o período, tá? Período de vida útil, caso todos sejam iguais, caso eu tenha mais de um bem, caso eu esteja analisando uma filial inteira, com vários bens que eu tenho ali, como é que eu vou estabelecer qual período? Vamos supor que em vez de uma máquina eu tenha um investimento de 3 máquinas, como é que eu vou estabelecer este período? Aí eu utilizo o mínimo múltiplo comum para estabelecer o tempo. Por exemplo, eu tenho uma máquina que o período de retorno vai ser de 10 anos, a outra que o período... Não, desculpa. Não, período de retorno, da vida útil. O período da vida útil é 10 anos, a outra é 5 anos, a outra é 2 anos. Aí eu faço o mínimo múltiplo comum e descubro que, em média, em 10 anos,
é o período de vida útil das 3 máquinas que eu tenho. E aí eu faço todos os cálculos iguais, tá? É só para estabelecer o período da vida útil destes bens. Elaboração de um projeto. Isso aqui é extremamente importante e a gente vai usar sempre. Aí você fala, mas isso não é um projeto, mas todo investimento é um projeto, tá? Então, toda vez que você for fazer um investimento, você está fazendo um projeto. O que eu preciso estabelecer? A descrição física, o tempo de implantação, porque vamos supor, eu vou comprar uma máquina, aí eu comprei a máquina agora, eu começo a desembolsar o dinheiro agora, mas eu só vou receber ela daqui a 30 dias, isso aí é o cronograma, o período de implantação. Eu vou fazer uma filial, eu começo a gastar o dinheiro, mas ela só vai ficar pronta daqui a 6 meses. Esse cronograma de implantação é um período de gasto, e que eu preciso saber que esse período eu não vou estar recebendo nada, só investindo, só tirando dinheiro. Em momento nenhum vai estar começando a retornar, ok? De onde que eu vou tirar o dinheiro para investir? Isso é extremamente importante, porque o retorno desse investimento tem que ser maior do que o dinheiro que eu estou pagando por ele, ok? O investimento, se ele é permanente, se vão ser imóveis, máquinas, que tipo de investimento é, o valor estimado, o valor dos gastos, dos custos, tá? E o tempo de retorno, isso é importante, tá? Eu preciso saber qual é o tempo de retorno para analisar esse saldo final, para saber se esse tempo, junto com o saldo, é aquilo que eu gostaria, se está dentro do que eu esperava, da minha expectativa, da expectativa dos gestores. Continuando a análise, o valor a ser gasto com a compra envolve o valor do bem, mas todos os custos de aquisição, que eu quero dizer, frete, se for o caso de um maquinário, frete, instalação, se eu tiver que contratar alguém para instalar o equipamento, tudo isso, né? O tempo, o capital de giro necessário para começar a operacionalizar esse que a gente chama de custo, tá? Tudo isso envolve, eu já falei sobre isso antes. Tá, e aí a gente tem que lembrar que a gente tem que projetar tanto as entradas quanto as saídas. Tá? O que envolve a entrada? A quantidade vendida. Então, depende do que eu vou vender, eu vou saber o quanto eu vou estimar a quantidade vendida a partir desse investimento, que aí são as minhas entradas, vão contribuir para a minha receita, certo? O preço, tá? Por exemplo, março eu vendo mais, maio eu vendo menos, o cronograma de venda. Já nas saídas, eu também tenho que fazer uma estimativa dos custos, da depreciação, que apesar de não ser dinheiro efetivo, mas ela faz parte do meu custo, tá? Então eu tenho que avaliar a depreciação, tá? Que faz parte disso. Por que eu destaquei? Porque, sinceramente, para todo mundo que conhece custo, sabe que a depreciação está dentro dos custos. Mas por que eu destaquei aqui a depreciação? Porque normalmente as pessoas esquecem de colocar a depreciação enquanto custo, porque falam, já que eu não vou tirar esse dinheiro, eu vou minimizar os meus gastos. Não é verdade. Por quê? Porque lá no final você vai ter que repor esse equipamento. Um dia você vai ter que repor ele, tá? Então essa depreciação é como se fosse uma poupançazinha que você vai estar alimentando ali, para quando você precisar dele, você já vai ter. É por isso que eu digo, é como se fosse, não é uma poupança, claro que não é que você não vai pegar o dinheiro da depreciação e guardar, não. Mas ela vai fazer parte do custo. Se ela vai fazer parte do custo, ela vai diminuir o seu lucro, ok? Por quê? Porque faz parte de um dinheiro que você já investiu antes. Vamos falar sobre alguns métodos de avaliação do investimento. Eu destaquei só alguns principais, tá? Vamos começar primeiro pelo método de avaliação ao valor presente. Então, compara os investimentos no momento inicial, descontado do fluxo de caixa líquido para o momento inicial. Na verdade, o que você faz? Você está prevendo lá no futuro e você está prevendo lá no futuro que você vai ganhar daqui a um ano 10 mil, e aí você fala, poxa, se daqui a 3 anos eu vou ganhar 10 mil, quanto é que esses 10 mil valem em dinheiros de hoje? Aí eu trago todo esse fluxo de caixa ao longo de alguns anos para o valor de hoje. Com o valor de hoje, eu fico sabendo se vale a pena, faço todas as análises, se vale a pena ou não vale a pena, ok?
Show, essa é uma forma. Eu gosto muito de trazer valor presente, que eu sei exatamente quanto é que o dinheiro vale hoje. O método pelo TRE é taxa interna de retorno, eu já falei sobre isso, que aí você vai comparar as taxas dos investimentos, você vai fazer uma comparação com outros investimentos e também com, por exemplo, uma aplicação que você possa fazer desse dinheiro na Bolsa de Valores, na poupança, numa aplicação do banco, enfim. E o payback. Payback é o prazo, né, de retorno, que é outro muito importante. Você tem que saber se o prazo de retorno que está estabelecido vale ou não vale a pena. Se valer a pena, show de bola. Se não valer a pena, então vamos repensar, tá bom? Temos que falar também do payback descontado. É o período de tempo necessário para a recuperação do investimento, avaliando os fluxos de caixas, ao valor, levando em consideração o tempo no dinheiro, tá bom? Você compara tudo isso, levando em consideração o quanto esse dinheiro vale nesse período, nesse percurso. Seria mais ou menos você trazer ao valor presente, por exemplo. Então, você tem como fazer isso, tá? Tempo que levará para investir, para que o investimento se pague, está 100% ligado ao fluxo de caixa, o espaço de tempo para o dinheiro que sai da empresa voltar aos seus cofres, tá? Tudo isso, o risco que você corre, então tudo isso é levado em consideração. Tá, o que eu preciso, tá? Para saber qual é a taxa interna de retorno. Eu preciso da HP, eu acho que é a melhor forma. Você sabe fazer isso no Excel? Eu sei. Seria mais difícil eu mostrar aqui para vocês no Excel. Quer dizer, não é o meu propósito, não é que é mais difícil, aqui não é o meu propósito agora mostrar isso para vocês no Excel. Mas se vocês tiverem HP, gente, ó, HPzinha, vocês podem, HP12C, vocês podem fazer essas contas, tá? Você só precisa utilizar essas teclas, tá? São essas daqui, ó, todas que eu tô circulando, vocês encontram aqui em cima, na primeira linha, tá? Ela é referente ao azul, então significa que todas essas daqui, ó, você vai ter que apertar o G para conseguir. E essa daqui você vai ter que apertar o F para conseguir, tá? O F, essa daqui também o F, que são as amarelinhas, tá bom? Utilizando esses atalhos, vocês conseguem calcular fácil. Eu vou mostrar para vocês a seguir. Olha só, eu tenho um investimento de 11 mil e tenho retornos. Como foram os meus retornos? No primeiro mês, ó, não há retorno, 0 de retorno. No segundo mês, eu tive um retorno de 4 mil. No terceiro mês, eu tive um retorno de 4 mil, por isso que eu usei 2GNJ. Por quê? Porque eu estou dizendo que esse 4 mil se repete consecutivamente durante 2 meses. Se fossem 3 meses, eu colocaria 3. Aí, eu tive um desembolso, por isso que está o CHS, porque eu mudei de valor, significa que o 2.144 ele é negativo. Depois eu tive mais um retorno, tá, no último mês, e aí eu quero saber a taxa de retorno. A taxa de retorno foi de 2,18. O que significa isso? Que esse investimento está me dando uma taxa de retorno de 2,18. O que eu posso fazer com essa informação? Eu posso comparar 2,18 com outro investimento, faço essas mesmas contas e descubro quanto é que eu vou ganhar. Ou eu posso, por exemplo, comparar com uma aplicação. E aí eu vou ver se essa taxa de retorno. Quando é que eu vou escolher esse investimento? Quando essa taxa de retorno for maior do que todas as outras que eu comparei. Tá? E se for igual, e se forem duas muito próximas, tipo assim, uma 2,18, a outra 2,15, como é que eu vou decidir qual das duas? Se o tempo for o mesmo, aí eu sei, eu vou decidir pela maior. Se o tempo for diferente, aí eu vou ver tempo, custo-benefício em relação ao tempo. Vale a pena 0,03 pontos percentuais, vale a pena esperar ou não? Aí é uma questão de análise também. Lembra de uma coisa, análise de investimento, análise de um modo geral, ela não é uma coisa pré-determinada, não existe uma regra, não existe uma receita, como receita de bolo. Cada situação é uma situação que eu tenho que analisar. Lembra do feeling? Feeling a gente adquire. Então, de tanto vocês analisar e trabalhar, vai chegar uma hora que vocês vão fazer isso naturalmente.
O retorno sobre investimento, que a gente chama de ROI, é um indicativo econômico fundamental para qualquer negócio, porque representa a relação entre retorno e o capital investido do projeto, tá? E aí, com isso, a gente vê a taxa interna de retorno. Como é que eu consigo pelo ROI? Eu pego o ganho obtido menos o investimento inicial mais os custos, dividido pelo investimento inicial mais os custos. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tive um ganho de 500 mil, eu tive um investimento mais os custos de 100 e dividi por 100. Por que deu 4? Porque significa que, olha só, ó, neste caso, o resultado significa que o retorno foi em 4 vezes o valor inicial investido, certo? Então, eu tive um ganho de 4 vezes mais do que eu efetivamente investi e gastei para manter ele. Show? Continuando. Eu também preciso ter conhecimento da taxa mínima de atratividade. A taxa mínima de atratividade é aquilo que eu posso utilizar como comparador. É uma taxa de desconto utilizada nos métodos de análise de investimento que representa o mínimo de retorno que o executor do projeto de investimento deseja obter. Vamos supor que no mercado eu consigo um investimento, eu utilizar esse dinheiro com um investimento de 15%. 15% é o mínimo necessário para eu fazer esse investimento. Não, 15% eu encontro na rua. Então, em vez de... Eu não quero 15%, eu tenho que... O mínimo que eu quero, que esse investimento que eu vou botar, o meu dinheiro, tem que me dar é 15,5%. Porque 15 eu tenho um investimento mais fácil, tá? É isso. É para você determinar qual é o mínimo necessário que te interessa investir. Vamos aqui gosto muito desses exemplos, tá? Por quê? Porque eles te mostram. Olha só, eu tenho um investimento inicial de 100 mil. Tenho 100 mil e tenho 2 projetos, projeto A e projeto B. No projeto A, eu vou investir 100 mil e tenho esses retornos anuais. Lembra que esses retornos são retornos líquidos. O que significa retornos líquidos? Significa que eu já botei o que eu vou receber menos o que eu vou gastar para manter o meu projeto. Então, é o valor líquido anual. No projeto B, a mesma coisa. Se eu somar os dois, no final, eu vou ter o mesmo valor, ó. Somando tudo que eu vou ganhar ano a ano, no final tem o mesmo valor. Então, se eu levasse em consideração o que eu investi e o que eu recebi ao final do mesmo período dos 2 investimentos, eles seriam iguais. Por isso que eu preciso saber ter mais conhecimentos. Aí eu vou para taxa interna de retorno. Analisando aqui, da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior, eu vou encontrar uma taxa interna no projeto A de 15,5 e no projeto B de 14,9. O que significa que o projeto A me dá uma taxa de retorno muito melhor do que o projeto B, no mesmo período. Então, qual é a minha escolha? Projeto A, tá? Eu posso também utilizar o quê? A taxa interna de retorno, mas em vez de ser o mesmo projeto A e B, só que em vez de pegar os valores lá no futuro, eu trago todos para o valor presente. Então, eu atualizo todos aqueles valores a valor presente, tá? E faço a taxa de interna de retorno. Mesmo assim, o A continua sendo muito mais atrativo do que o B, certo? Tá. Como é que eu vou trazer esse valor a valor presente? A taxa que eu tenho, que é a taxa que está sendo trabalhada no mercado financeiro, que nesse caso eu escolhi 15% ao ano, ok? Show de bola. Por que a gente não está discutindo aqui como é que eu trago esses valores lá do futuro para o presente? Porque nós já vimos isso quando a gente fala qual o valor presente de um valor que está lá no futuro. Lembra? Valor presente, valor futuro, a gente já aprendeu isso antes. Dá uma olhadinha nas outras aulas que a gente tem. Então agora a gente vai analisar em relação ao período. Projeto A e projeto B. Então presta atenção. No projeto A, o que aconteceu aqui? Ao final de 3 anos, tá? Com valor presente, os dados em valor presente, ao final de 3 anos, no início do 4º ano, mais ou menos,
Durante o quarto ano, eu já tive a recuperação de todo o valor investido e estou tendo lucro, tá? No projeto B, não. Ao final de 4 anos, eu continuo sem o meu retorno total. Pronto, eu já descobri. Como é que eu descobri isso? Fazendo aquelas continhas de acumulado do ano, né? Eu tenho, se no primeiro ano, meu investimento foi de 100 mil. Se no primeiro ano eu tive um retorno líquido de 45, então 100 mil menos 45. Aí ficou 54 e fração. No segundo ano foi 11, então 54 menos 11, 43. E assim sucessivamente. Fiz a mesma coisa com o projeto B. Só que o projeto B, ao final de 4 anos, não tinha retorno. Eu fiquei quase que 0 a 0, né? Porque ficou faltando só R$75. Então, quase que 0 a 0. Mas no projeto A, não, eu tive lucro. Aí eu quero saber quanto tempo exatamente eu vou ter todo o meu retorno. Como é que eu faço essa conta? Eu vou pegar. Se no penúltimo ano, que foi no ano 3, fiquei com saldo negativo pequenininho, que no ano 4 já me deu lucro, então eu pego o saldo negativo do ano 3, dividido pelo saldo, pelo que eu vou receber no ano 4, tá? Para você saber em quanto tempo eu vou recuperar o saldo negativo do ano anterior. Então, eu vou pegar 22 mil e fração dividido pelos 23 mil, e aí eu vou encontrar um valor, que tá bem aqui, ó, eu encontrei esse valor. Eu vou multiplicar por 12. Por que eu vou multiplicar por 12? Para eu saber em quantos meses eu vou ter isso aqui recuperado. Então, eu descobri que são em 11 meses, porque deu 11,4674. Então, significa que são 11 meses. Então, 3 anos, 11 meses, aí eu pego 0,4674 e multiplico por 30, para saber em quantos dias. Aí eu tenho 14 dias. Então, em quanto tempo eu vou recuperar? Eu vou passar 3 anos, antes de completar exatamente os 4 anos, entre o terceiro e o quarto ano, 11 meses e 14 dias para eu recuperar completamente o meu investimento. Já o projeto B, em 4 anos eu não recupero. Aí o que eu teria que fazer? Uma projeção para 5 anos e saber em quantos anos, entre o quarto e o quinto ano, eu recuperaria esse investimento, ok? Mas quando eu comparar projeto A com projeto B, eu já sei que o projeto B não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque ele leva mais que 4 anos. O projeto A não. O projeto A leva esse período entre 3 e 4 anos. Antes de eu completar o 4º ano propriamente dito, eu já recuperei tudo. Vamos lá, uma outra coisa, a gente está falando daquele investimento, isso aqui continua sendo investimento. Eu tenho 2 opções, eu substituo ou não substituo o equipamento que já está velho da minha empresa por um equipamento com melhor tecnologia. Aí eu tenho todas as informações aqui, ó, todas as informações referentes ao equipamento antigo e referente ao equipamento novo. Aí eu fiz esses cálculos na frente. O que eu calculei primeiro? Qual é meu custo líquido? O que significa efetivamente meu custo líquido? Quanto eu gasto mensalmente, efetivamente, pelo equipamento velho, tá? Qual é o custo efetivo disso? Então, como é que eu fiz isso? Ó, as informações que me foram dadas foi o seguinte: esse equipamento já tem 2 anos de uso. Eu estou já no 2º ano, desculpe, não é que ele tem 2 anos de uso. Eu estou no 2º ano, então eu estou no 2º ano de uso dele, então 2 anos de uso, né, mas estou no 2º ano. E ele tem uma vida útil de 5 anos, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu atualizo, né, vou pegar o valor residual, tá? Que é de 10 mil, quer dizer, como são 2 equipamentos... vou voltar lá só para ter certeza. Isso, são 2 equipamentos, está aqui. E cada equipamento tem um valor residual de 5 mil. Então, como são 2 equipamentos, eu tenho 10 mil. Eu vou trocar 2 equipamentos por 1, ok? Aí eu vou pegar esses 10 mil e vou trazer a valor presente, tá? E aí eu sei que o custo operacional dele, mas eu não vou trazer ao valor presente ele todo, 10 mil, valor futuro, 10 mil, valor presente. Não, eu quero trazer ele a valor presente de que forma? Mensalmente. Então, eu vou dividir esses 10 mil a valor presente para abater mensalmente nos custos do produto antigo. Então, se o custo dele é 36 mil e eu tenho
quando eu vender esse equipamento, eu ganho mensalmente por ele ou anualmente, como é que seja, esse período aí, por esse período, 2.888, então eu gasto líquido, meu custo líquido com ele é 33.120. Show de bola. Aí o que eu vou ter que fazer para eu saber se eu vou comprar um novo equipamento? Eu vou fazer o seguinte: se eu vender o equipamento novo, eu sei que eu já li lá de cor, era 80 mil. Quando eu vendo os dois antigos por 20, significa que eu só vou desembolsar efetivamente 60 mil. Pronto, aqui ó, desembolsei 60 mil e a parcela passa a ser de 21.019,96. O valor residual que já me foi informado é de 15 mil. E eu tenho, que aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz no equipamento velho, eu dividi esse valor residual período a período. Então, por período, este é o valor, ok? Que eu vou abater, caso eu venda ele lá no final, tá? Eu trouxe a valor presente. Vamos lá. Se o equipamento antigo, ou o equipamento novo era 80, eu vendi o equipamento antigo, então, efetivamente, o meu desembolso foi de 60 mil, certo? Dividido em prestações, eu tenho um custo, tá? De 14 mil. Então, o custo de lá era maior, lembra? Era 36, o custo aqui é só 14. Mas o que eu vou pagar mensalmente pelo investimento do equipamento novo, que foi 21 mil, eu acabei de calcular aqui, ok? Menos o que eu vou receber quando ele ficar velho. Então, esse é o custo, período a período, caso eu compre o meu equipamento novo. Presta atenção. O que eu vou comparar? Eu vou escrever bem aqui. O antigo, vamos voltar aqui a tela, era 33.120. Antigo, 33.120. O novo, o custo líquido, 32.012. Qual é que eu vou escolher, gente? O novo. Porque além de eu estar com produto novo, com equipamento novo, mais moderno, ele me gasta menos, ele custa menos, líquido, purinho, calculado é menos. Isso significa o quê? Significa que a gente vai fazer a substituição, vale a pena essa substituição, ok? São essas as análises que a gente tem que fazer. Para você saber se você compra, não compra, dá manutenção, fica com o antigo, não fica. São essas contas que a gente tem que fazer. E descobrir se vale a pena ou não vale a pena. Aí alguém vai me dizer assim, mas Sara, todo equipamento novo vai sempre valer a pena. Não, nem sempre. Às vezes, fazer uma boa manutenção no equipamento velho vale a pena, porque o equipamento novo custa muito mais caro. E aí, às vezes, não vale a pena você dar uma segurada. Às vezes, empata o preço. Então, para que eu vou investir agora? Eu dou uma segurada, ok? Tá, então é só para vocês entenderem que tudo isso tem que ser discutido, tá? Eu fiz um exercíciozinho aqui, que aí eu botei toda uma situação. Se você fizer um investimento, com todos os custos, com todos os gastos, com saldo, e se vale a pena ou não esse investimento, tá? Tá aqui, eu vou mostrar para vocês já o cálculo pronto pra gente ficar perdendo tempo. Então, olha só. Eu botei o que eu botei aqui? Todas as entradas. Eu botei aqui tudo que vai acontecer mês a mês e o que vai sair no mês 10, como diz lá na descrição desse investimento, tá? Eu só fiz colocar aqui numa planilha. Pensa que isso aqui é uma planilha do Excel, que realmente eu fiz na planilha do Excel. Aí eu tenho saldo de tudo aquilo que vai entrar, ok? Ó, o valor residual, a recuperação do capital de giro, a venda do ponto, tudo isso eu tirei lá da descrição do meu investimento, mês a mês, ano a ano, como quer que seja, período a período, melhor assim, ok? Aí, isso é referente às entradas. Aí eu vou para as saídas. Fiz a mesma coisa. O que vai sair no mês 0, o que depois vai sair no mês 5. Aí eu tenho o total de todas as minhas saídas em relação às despesas, aos custos mensais, tá tudo aqui. Ao aluguel, tá aqui. E agora eu tenho o subtotal de todas as minhas saídas. Então, subtotal das minhas entradas, subtotal das minhas saídas. Entrada menos saída vai me dizer qual é
o meu saldo líquido. E aí a gente vai fazer aquela continha da taxa interna de retorno. Lembra que eu mostrei para vocês? Então, a minha taxa interna de retorno só me interessa isso daqui. Deixa eu riscar aqui de forma que eu não acabe com... Cadê, meu Deus? Aqui, opa. Aqui, ó. Ai, Jesus, eu vou acabar riscando o que eu não devo. Não, assim tá péssimo. Essa linha aqui de baixo, ó, gente. Essa linha aqui de baixo é o que você vai fazer a taxa interna de retorno. Quando eu fiz o cálculo da taxa interna de retorno, ó, todos isso aqui, ó, só para eu não errar aqui minha linha, ó, isso, agora eu consegui. Essa taxa interna de retorno me deu uma taxa de 16,5. Se a taxa de atratividade era 15%, esse investimento vale a pena. Se era 16%, esse investimento vale a pena. Agora, se um outro investimento, uma outra taxa, a minha taxa mínima de atratividade ou uma outra taxa que eu estou utilizando para comparação for tipo 17, aí não vale a pena. Ok? Então é para isso que a gente faz o fluxo de caixa nesse sentido em relação a investimento. É para isso que a gente calcula a taxa, é para isso que a gente tem que entender todas essas análises para saber fazer uma escolha com propriedade. Ok? Espero ter contribuído com vocês para a análise do investimento, o quão importante ela é, tá? Obrigada pela atenção, pessoal.